Olá, amigos e amigas da quinta série da EAJA. Eu sou Anísio, essa é a minha colega Williane. Estamos começando a nossa aula de história de hoje e vamos falar sobre as migrações que formaram o Brasil. Gente, certamente vocês já ouviram falar que o Brasil foi formado, a população brasileira foi formada a partir do encontro de três raças, né? Os povos indígenas, os portugueses e os africanos, e que houve um encontro harmonioso entre essas três raças. Essa é uma ideia que durante muito tempo existiu e ainda existe até hoje, mas de um certo tempo para cá passou-se a criticar essa ideia. Houve uma crítica a essa ideia, observando que o encontro entre essas três raças, na verdade, foi marcado por muita violência e que talvez o que tenha acontecido tenha sido um choque entre esses três grupos, né? Bom, mas de qualquer forma, o que nós vamos tratar hoje aqui é de como esses três povos chegaram a esse território que hoje a gente chama de Brasil, né? É, Vamos falar primeiro dos povos indígenas, né? Numa aula anterior, a gente já falou sobre a chegada dos ancestrais dos povos indígenas nesse território. E o que eu gostaria de falar hoje para vocês é de como que os povos indígenas é, viviam aqui no Brasil um pouco antes da chegada dos portugueses aqui em 1500, né? A gente tem duas historiadoras brasileiras muito importantes hoje, né? A Lilia Schwartz e uma colega dela, uma outra historiadora muito importante, a Heloísa Starling. Elas escreveram um livro, né? E nesse livro elas dizem que o Brasil, antes da chegada dos portugueses, no Brasil existiam quatro grandes regiões habitadas por esses povos indígenas, né? A primeira é essa região do litoral que vocês podem ver aí, né? É uma região que era de norte a sul habitada por povos Tupi-Guarani. Algumas características desses povos, eles eram organizados em aldeias que tinham de 500 a 2.000 indivíduos, né? Cada uma, que se ligavam por laços consanguíneos. Eles praticavam a caça, a pesca e a agricultura, e tinham o milho e a mandioca como a sua base alimentar, né? E uma outra característica importante dessa cultura tupi-guarani era a guerra, né? Uma outra região, segundo essas historiadoras, é essa região do Brasil Central, que elas chamam de Campos Cerrado, né? Campos do Cerrado. Essa região era habitada pelos povos Gês, né? E esses povos tinham algumas características, né? Eles tinham uma economia e uma cosmologia sofisticada, praticavam horticultura, né, há milênios, desenvolviam cerâmicas desde a pré-história, viviam em assentamentos de 800 a 1.500 pessoas, né? É, Eles são móveis, ou seja, se movimentam no território, vivem em grandes aldeias, têm tecnologia de subsistência simples e adornos corporais bem elaborados. E uma coisa interessante, não possuem chefes supremos, né? Mas têm estruturas de prestígio e instituições comunitárias e cerimônias notáveis. Então, coisas da política e da cultura desse povo, né? Uma outra região é a região do Xingu, que é uma região importante, onde hoje, por exemplo, existe o Parque Indígena do Xingu. Aí nesse mapa, a gente tem a localização desse parque, né? Então, algumas características dessa região. Sistema multiétnico e multilinguístico, né? Mais culturalmente homogêneo. Esses povos eram sedentários, plantavam mandioca e pescavam. Nos séculos XV e XVI existia uma sociedade com muita gente, era numerosa, é, havia interação social e não um isolamento, né? E desenvolveu-se um modelo de chefia onde a hierarquia se combinou com a autonomia política, né? E uma outra região, a última região, segundo essas historiadoras, era a região do Rio Amazonas, que era marcada por uma ocupação descontínua, né, ao longo do rio. Tinha
aldeias de tamanho variados, né? Os povos praticavam a pesca, a agricultura, né? O milho e a mandioca eram os principais produtos. E uma outra tradição importante nessa região era a cerâmica. E um ponto importante nessa região é o cacicado, ou seja, um sistema político de chefias centralizadas em que um líder supremo tinha poderes sobre as aldeias e distritos subordinados, né? Então, isso é mais ou menos um panorama sobre as regiões que eram ocupadas pelos povos indígenas quando os portugueses chegaram nessas terras, né? Outro grupo, os portugueses. Essa é uma história mais conhecida. Como que os portugueses chegaram? Eles chegaram aqui em 1500. A viagem que eles fizeram era um empreendimento comercial, né? Mas tinha também a finalidade de disseminação da fé cristã. Tinha um conhecimento de mundo baseado na religião da Idade Média. E talvez baseado nesse conhecimento, uma coisa importante é que quando os portugueses chegaram aqui, eles fizeram uma avaliação dos povos indígenas muito preconceituosa, né? A começar pelo nome, eles chamaram de índios esses povos. Índio é um nome só que foi dado para toda a população de gente que vivia aqui, né? Alguns milhões de pessoas, e essas populações tinham uma diversidade muito grande, cultural, linguística, né? De atividades econômicas e políticas, que foram todas apagadas com esse nome, índio, né? Então, uma outra coisa que os portugueses fizeram assim que chegaram aqui foi tratar de tomar posse, dentro dos moldes europeus, da cultura europeia, de tomar posse dessas terras aqui, né? Agora, um outro grupo o terceiro grupo, né, desses que formaram o Brasil, é, é os africanos. A migração que os africanos fizeram é de uma outra natureza, né? Eles fizeram uma migração compulsória. Compulsória quer dizer, eles foram obrigados, né? Eles vieram para esse território, que é o Brasil, à força, como escravos. Então, uma coisa que é importante observar, formou-se a partir do século XV uma rede de comércio altamente organizada que articulava Portugal, África e América, né? Era uma rede de comércio organizada que trouxe os africanos para essa terra que hoje é o Brasil. Então, como é que funcionava esse comércio, né? Primeiro, reinos africanos aliados dos portugueses faziam o apresamento dos futuros escravos, né? Faziam esse apresamento em guerra ou emboscadas, né? Para remeter eles para cá. Depois, esse que foi preso, ele fazia uma viagem às vezes extensa, né, pelo interior da África até chegar no litoral africano, no ponto onde seria embarcado. Eles ficavam em alojamentos precários, né, amontoados nos portos, esperando completar a carga para se fazer a viagem. Essa viagem da África para o Brasil durava em torno de 30 a 50 dias, né? Então, era uma viagem bastante difícil, né? Aqui a gente vê uma imagem que é do acervo do Arquivo Nacional, é uma imagem de um pintor famoso do Brasil, né, chamado Rugendas, e ele representa o navio negreiro, né, como que os escravos vinham nessa viagem de 30 a 50 dias da África até o Brasil. Então, quando eles chegavam aqui, o que que acontecia? Após o desembarque no Brasil, as autoridades brasileiras anotavam, né, os recém-chegados por idade, por sexo, e também anotavam as crias, que é como chamavam as crianças, né? Depois, os traficantes pagavam os impostos na alfândega, né? E os escravizados eram já encaminhados para um leilão na alfândega mesmo. Se não houvesse clientes
para o leilão na alfândega, eles eram encaminhados para o local, para um local próximo da zona portuária, né? Para um armazém nas zonas próximo da zona portuária. Lá eles eram maquiados para ser vendidos. E eles eram também anunciados por pequenos comerciantes, por mascates, etc., né? Então, é isso, né? A gente vê como que esses 3 grupos chegaram aqui ao Brasil, né? Desse encontro ou desse choque resultou, né, um extermínio da população indígena, a exploração dos africanos e um enriquecimento dos portugueses. A gente pode fazer essa leitura. Mas também gerou essa cultura brasileira bastante diversa, né? Então é isso. Eu gostaria de deixar para vocês uma atividade, e a atividade é só uma questão, né? A questão que foi posta lá no início. Para você, houve no Brasil um encontro ou um choque entre essas 3 raças, né? Eu sugiro que vocês façam também uma pesquisa, vocês podem ler outros textos, né? E, a partir do que a gente disse aqui, responder essa questão aí. Então, gente, é isso. Eu agradeço muito a vocês, né? Eu espero todos vocês na próxima aula de História. Um abraço e até a próxima. A Secretaria Municipal de Educação de Goiânia está com matrículas abertas para a educação de adolescentes, jovens e adultos no período noturno. São diversas vagas da 1ª à 8ª série, uma excelente oportunidade para você que tem mais de 15 anos de idade e ainda não concluiu o ensino fundamental. Durante o período da pandemia, você pode acompanhar as aulas diretamente da sua casa, contando com a ajuda de professores altamente qualificados, prontos para te auxiliar. Tudo isso de forma totalmente pública e gratuita. Para saber mais, acesse a página abaixo ou procure a escola com a modalidade EAJA mais próxima da sua casa. Contamos com sua presença.